Romanos capítulo 2. Vamos ler. Versículo 1. O nome da pregação hoje é Os bonzinhos vão para o inferno também. Isso porque no capítulo 1 eu preguei aqui com base no capítulo 1 na pregação passada e em todas as outras, né? Veja como é que eles fazem a cabeça das pessoas, né, pessoal? Veja só, os bonzinhos vão para o inferno também é o nome da pregação dele. Os bonzinhos. Jesus falou para ser manso, ser bondoso, carinhoso, tudo aquilo que do céu é deles, né? Mas ele tá falando que o bonzinho, se o cara for bonzinho, ele vai pro inferno. Veja o porquê ele tá fazendo isso, pessoal. Porque ele tem um propósito, enganar vocês. Porque ele não tá falando de bonzinho e outras pessoas comuns como eu e você. Não. Ele tá falando de um ser aqui na Terra que é visto e adorado pelos idiotas como seres superiores. Não é alienígena, não é nada do que você tá pensando, não. Olha o que ele tá falando. Pregações aí. E o capítulo 1, Paulo, ele tá falando sobre, na minha opinião, o mundo inteiro. Mas no capítulo 2 ele vai ser mais específico, vai falar dos judeus, que eram aqueles que tinham a verdadeira religião. E mesmo assim, Paulo vai dizer que eles também... Que é verdadeira religião? Verdadeira religião? Ah, é? Rapaz, se Jesus naquele tempo destruiu a verdadeira religião, imagino que ele não fará com a religião de vocês, hein? Não ficará pedra sobre pedra. Se ele destruiu a verdadeira religião, imagino que ele não fará com a religião de vocês. Bem, estavam condenados. Esse é o argumento de Paulo. Então ficaria mais essa ideia, então, de que aqueles perversos, idólatras, eles estavam condenados. Mas aqueles que se achavam bonzinhos também. Essa é a ideia do meu título. Pregação número 21 na nossa série de Romanos. Então vamos lá, Romanos 2:1. 2:1. Portanto, quando julgas, e aqui ele está falando do judeu, és indesculpável, homem, judeu. Ah, então esse daí que é o bonzinho? Esse daí que é o bonzinho que despedaçava a criança de peito? Esse daí que é o bonzinho dele, pessoal. Olha o bonzinho aí da verdadeira religião, pessoal. Ué, se é a verdadeira religião, por que você criou uma religião falsa? É muitas perguntas, né, pessoal? Sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro. Pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. Eu vou pregar basicamente sobre esses dois versículos, mas vamos ler. O restante. E tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Tá falando pro judeu, tá, pessoal? Ele não colocou assim? Se daí é o bonzinho? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua teimosia e teu Aí no final ele vai falar assim, viu só, pessoal, como é que o bonzinho vai pro inferno também, que é o nome da pregação dele, né? coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim, ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade ou não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, por aí vai. Por aí vai. Ok, eu vou começar fazendo uma citação... Repara que eles param de ler, tá, pessoal? É tática isso aí, tá? Tem que continuar lendo. Tem que continuar lendo para as pessoas entenderem de quem que ele tava falando. Daquela história famosa do jovem rico. O jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu farei para que eu conquiste, para que eu adquira a vida eterna? E Jesus disse: você sabe, guarde a lei. E o jovem retruca: desde moço, eu tenho obedecido todos estes mandamentos. Ele já mentiu. O Jesus estava falando da lei do pai dele, que é um Deus de amor. Não é pra guardar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é matar o homossexual. Jesus está mandando matar o homossexual? Então você percebe que não é do que você tá pensando, né? Não é, já começa por aí. O rapaz lá não guardava a lei do pai, que é não juntar tesouro na terra. Porque, obviamente, nunca menti, nunca enganei, nunca, jamais, nunca cobicei, nunca fiz nada disso. Jesus então olha para ele, diz assim: uma coisa te falta, vende os seus bens e dá aos pobres. Nesse instante, o texto bíblico diz que o rapaz saiu triste e foi embora. Mas, quando Jesus continua a pregação, ele diz assim: dificilmente os ricos herdarão o reino dos céus. Mas olha que coisa engraçada. Olha que coisa engraçada. Os discípulos ouvem isso e dizem assim: então quem pode ser salvo? Mas peraí, gente, poucas pessoas são ricas. Mas os discípulos disseram: quem então? Claro, vocês levam eles tudo pro demiurgo do Velho Testamento. Como é que as pessoas vão ser salvas se aqui na Terra existe os que não deixam ninguém entrar no céu? Como é que as pessoas vão ser salvas se aqui na Terra existe os que não entram no céu e não deixam que as outras pessoas que querem entrar, entrem? Quem quer entrar? São as pessoas que vai na religião lá achando que tá indo pro céu. Elas querem entrar, mas vocês não deixam elas entrar. Vocês são os guias cegos que existem aqui nessa Terra. Pode ser salvo. Se essa é a condição, se as exigências são essas que o Senhor está dando aí.